Graça e paz, bom dia, estamos aí no nosso 10º dia de jejum, oração e o compartilhar da Palavra de Deus. E hoje em especial quero compartilhar o livro de Atos no capítulo 10, que diz assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a casa fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que um anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. No dia seguinte, enquanto ele viajava e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço e por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu os céus abertos e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se a voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e em seguida daquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo para qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando na minha casa.
De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, além a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar e ele disse: Reconheço, por verdade, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra com os judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concebeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que o conhecemos, que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e a testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos e ouviu a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que eles sejam batizados, assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Algo maravilhoso nós vemos quando realmente nos colocamos na direção do Espírito Santo de Deus. Além de ele nos trazer uma grande revelação, ele nos direciona a transpor a mensagem do reino, a mensagem de salvação. Que diante desses dias aos quais nós estamos vivendo nesta geração, você possa se colocar como Pedro, você possa ser um atalaia do Senhor, você possa anunciar as boas novas, você possa compartilhar a mensagem do reino, porque vidas estão sedentas, vidas estão ansiosas por receber uma mensagem do Senhor Jesus. Uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura, uma mensagem de restauração, uma mensagem de libertação. Que você possa se colocar realmente como um atalaia, como um instrumento na mão do seu Deus. Que o Senhor possa te abençoar grandiosamente. Hoje, às 19h30, estaremos reunidos em oração e também diante do nosso ato profético. Que Deus te abençoe grandiosamente e amanhã nós compartilharemos o Atos capítulo 11. Forte abraço!